Na sociedade, é um papel que cabe levar esse conhecimento para a formação mesmo. Como que você faz aqui esse trabalho? O podcast é um trabalho incrível, né? Onde você vai trazer pessoas que têm um know-how e que podem, né, mostrar aí, olha, gente, assim dá para ser feito dessa forma, dá para ser é melhor ser feito dessa forma, né? Para que a galera não faça isso aí que você deu de exemplo, de só conhecer a fazer. Tô fazendo, tô num caos, não tem plano, não tem planejamento, só tô fazendo porque o pessoal faz assim mesmo, né? Eu ouvi uma vez de um líder meu, de uma empresa grande que eu trabalhei, uma frase assim que me marcou demais, né? Nós nos reuníamos todo o início de ano, toda uma parte do ano para fazer o planejamento que era chamado de PA, né? Programa de ação, ou seja, um planejamento aí para um determinado tempo, 6 meses. E ele me falou uma vez, olha aqui, Lorena, o que você tem de plano? Me fala o que você tem. Escreve aqui para mim seus planos para os próximos 6 meses aqui na empresa. E eu fiquei meio assim, nossa, cara, realmente, será que eu tenho um plano ou só estou trabalhando por trabalhar? Eu estou fazendo só do jeito que, eu sei que é a minha atividade, ou eu tenho um plano? Seja plano de carreira, que seja entregar melhor a atividade que eu estou fazendo, eu tenho isso de plano? Fala aí, arquiteto e engenheiro, Júlio na área. E começamos mais um SCTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Pessoal, hoje aqui eu trouxe mais uma fera para a gente falar muito sobre planejamento, a utilização de tecnologias ali imersivas. A Lorena Almeida. Seja bem-vindo ao SCTech. Muito obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal. Lorena, antes da gente começar ali o bate-papo ali, eu tenho muitas perguntas interessantes para fazer. Se apresenta para o pessoal quem é a Lorena, sua formação, um pouquinho do seu background. Bora. Eu sou a Lorena Almeida, né, Júlia, já falei. Estou inserida nesse mundo BIM aí há alguns anos. Sou engenheira civil de formação e tenho trabalhado aí desde a minha formação, um pouquinho antes aí. Eu tive o privilégio, né, eu acho que trazendo de quando eu me formei, né, já não sei nem se eu sou velha agora, já não sei nem como dizer mais essa geração Z em que estamos. Mas a minha formação como engenheira civil, né, eu me formei aqui no Mackenzie, pertinho de vocês, e eu me formei em 2019. Então, o quê? Fazem quantos anos? Único nível. Faz 6 anos que eu tenho formado aí. E na época que eu formei, já tinha, né, uma galera que falava em mim, afim. Mas hoje tá mais, né? Hoje a gente tá vendo, depois aí da pandemia, inclusive, surgiram muito mais assuntos, mais coisas a se falar de BIM, mais demandas e afins. Mas BIM não é tão novo, né? Então, imaginando aí que quando eu estava na minha faculdade, eu ouvi bastante falar disso, mas não entendia muito bem o que era, né? Então, lá no início da minha faculdade, eu comecei já em 2014, o foco tinha em fazer engenharia, eu trabalhar em grandes construtoras, né? E eu fui aí uma privilegiada que acabei conseguindo estagiar numa grande construtora. E dentro dessa grande construtora, eu ouvia muito baixinho se falar em tecnologia, em BIM. Mas o que era feito lá, eu via que era feito da forma tradicional, né? Do 2D, do que todo mundo conhecia. Na minha faculdade, também era tudo muito tradicional. Para não mentir, né, e não falar mal também da faculdade, aí no meu último semestre, no meu ano de formação, foi quando nós tínhamos uma matéria que se chamava BIM, que, na verdade, né, hoje, com um pouco mais de experiência de mercado, conhecendo o que a gente tem aí para falar do que é BIM, não era muito BIM, né? Era mais ou menos assim, olha, galera, vocês têm um projeto aqui para fazer, façam aqui usando esse software aí que vocês todos sabem qual é, né? O software aí que é mais conhecido, o pessoal aplica mais nas universidades. Então, toma aqui e façam. E a gente, na faculdade, ia construindo bloquinhos, fiz uma paredinha, mas não sabia me ver o que era aquilo. E hoje a gente sabe que o BIM, ele não é aquilo, né? Ele é o carregado de informação e é algo que eu vou ter que usar aí no meu ciclo de vida dos meus ativos. Mas naquele momento, com a mente ainda muito fechadinha, muito pequena, a gente ia fazendo, né? Precisava passar, precisava da nota. Então, só para contextualizar, no momento em que eu fiz a faculdade, a gente ainda não tinha um conhecimento muito amplo do que era BIM, e os meus colegas, então, menos ainda. Eu tinha um pouquinho mais do que eles, por quê, né? E voltando mais uma vez, desenrolando a minha história com o BIM. A partir do meu terceiro ano de faculdade, eu fui estagiar numa fabricante de software,
né, bem conhecido aí também, era na Autodesk. Então, eu eu conheci esse mundo lá dentro, e foi quando, na verdade, o motivo do meu estágio não era bem aprender BIM, não. Era fazer uma atividade lá e onde eu tinha muito contato com artigos que vinham dos Estados Unidos, então muita coisa em inglês, que vinha mais carregada de informações de fato do que era BIM. Então foi aí quando eu fui aprendendo, fazendo essas traduções, entendendo um pouco mais, né, dessas aplicações de FIS. Então, daí em diante, perto dos meus colegas de formação, eu tinha um pouco mais de conhecimento do que era bem por conta disso, por conta de onde eu estava inserida aí, de onde eu tive a sorte de estagiar, encontrei as pessoas certas que estavam dispostas a me ensinar. Inclusive, a primeira pessoa que me ensinou lá sobre BIM, de fato, do que era, foi uma pessoa que já veio aqui com vocês, né? O nosso querido Pedro Soete, ele foi o meu pai no BIM, nessa inserção desse mundo, tá? Então, foi aí onde eu comecei. Depois daí, eu fui para a parte um pouco mais de implementação, né? Entendi o que é BIM, tá? Entendi as aplicações, entendi que BIM não é só uma maquete eletrônica, que é de fato algo que eu modelo, algo que eu trago informação, algo que eu vou usar aí nas próximas etapas da minha construção, do meu acompanhamento e afins. Daí, então, eu fui trabalhar com implementação. E aí eu saí um pouquinho dessa ideia mais do teórico e fui para a prática. Trabalhei com implementação dentro de obra, né? Então, conheci aí o dia a dia do pessoal de obra, né? Trabalhei com mestre, trabalhei com quem estava de fato com a mão na massa. E o meu enfoque sempre foi infra. Então, Júlio, quando eu aprendi lá, né, na faculdade, a gente trabalhava com edificação, né? Então, uso o Revit e faz aqui de edificação. Posterior a isso, aí eu conheci um pouco esse mundo da infraestrutura, e aí é onde eu estou hoje, né? Hoje eu trabalho com implementação BIM e consultoria e venda, principalmente para infraestrutura, né? Falei bastante aí, mas espero que vocês tenham conseguido entender um pouco desde a universidade, de onde eu fui inserida nesse mundo BIM. E é isso, essa é a Lorena hoje, pensando profissionalmente. Hoje eu estou no mercado, né? Mas com enfoque em infraestrutura, mas só fazendo parênteses, né? Lá dentro. Quando eu falo de infraestrutura, eu não estou excluindo o que a gente fala de edificação, né? Porque quando a gente pensa aqui como engenheiro em o que é a infraestrutura, tudo que eu faço não tem nada que tá voando, né? Eu não construo um prédio voando no meio da nada, não. Eu penso em touro, isso tudo requer todo um estudo de infraestrutura. É isso. Não, ótima apresentação. E também, só complementando, estava dando uma olhada aqui no seu LinkedIn, depois eu posso deixar a pessoa se conectar com você. Você também trabalhou numa construtora durante 2 anos, né? Então também tem essa questão de ir formando expertise, né? Você veio numa parte de campo, aí depois você foi para uma área de tecnologia, aí você foi para a parte de processos, vamos falar assim, implantação, e aí você hoje atualmente está na Dentre ali, mais ou menos aproveitando tudo desse ecossistema barra um ecossistema também ali que precisa ser, porque a infraestrutura é um caminho, é um oceano azul ainda, quando a gente fala de oportunidades, né? E aproveitando esse caminho, até para quem é ouvinte ali, alguns podcasts que eu vou deixar aqui, vinculados a esse que a gente está falando agora, que tem muito a ver com o que a gente gravou com o Pedro, né? Falando sobre o que é infraestrutura em BIM, que às vezes o pessoal não sabe o que é infraestrutura em BIM. O episódio também que a gente gravou com o Gignoni também, que foi sobre a parte de aeroportos também, que a gente fala muito de infraestrutura ali, a importância deles, e também o podcast que a gente gravou com o professor Nardelli do Mackenzie também, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui agora, sobre o papel da formação, do que foi levantado aqui, principalmente do Mackenzie, porque o Mackenzie foi bem legal. E dando continuidade, Lorena, dado esse contexto todo, uma curiosidade minha agora, como que você se inseriu nesse universo de engenharia, assim? O que te levou ali? Você viu uma oportunidade? Realmente era já as habilidades que você já continha? Como que você foi inserida nesse universo? Eu sei que as oportunidades foram surgindo ali ao longo, né, das empresas que você trabalhou, mas eu tenho essa curiosidade, como que a Lorena se inseriu ali e também como que entrou nesse universo do planejamento, também a gente fala muito ali do tal da dimensão do 4D, né? Legal. É interessante sua pergunta, Júlio, porque hoje, quando eu olho para trás, né, quando eu entrei lá na universidade, o que me fez escolher por engenharia? Então, quando você fala, já era sua habilidade? Não. Nativamente, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais com enfoque em comunicação. Então, aí, só fazendo uma ligação, para não falar que está totalmente fora,
Lá quando eu em mim tenho uma pessoa que gosta de comunicação, que gosta desse contato com as pessoas, hoje onde eu estou, mais aqui na ponta de vendas e consultoria, tem mais a ver. Sim. Mas esse meu caminho do meio, que é a tua pergunta real aí, a engenharia, não foi assim um caminho que eu olhava desde pequena e falava, nossa, eu sou muito habilidosa com números. Nossa, que garota habilidosa com trigonometria. Olha ali, de longe ela... Não. Foi de fato assim, quando eu comecei o meu sonho lá era trabalhar com a parte ambiental. Né? Eu gosto muito do meio ambiente, mas aquele sonho de criança, né? Eu gosto muito de trabalhar com a parte de meio ambiente, então eu vou pensar em algo para fazer. E a faculdade que mais me parecia assim era engenharia ambiental. Então foi, vou fazer engenharia ambiental. E aí esse meu sonho de criança acabou muito logo, né? Eu passei, quando eu estava cursando vestibular, eu realmente iniciei a minha carreira, os meus estudos na parte ambiental, mas logo eu percebi que eu queria estar em São Paulo, num lugar mais urbano. Eu falei, não, então deixa eu trocar, né? Eu acho que hoje eu poderia fazer algo mais genérico, e hoje pode ser chocante isso que eu vou falar, hoje eu entendo a formação de engenharia como algo bem genérico, né? Hoje o engenheiro, ele tem habilidades, né? Ele desenvolve habilidades durante o seu curso, né? Porque é um curso que exige muita resiliência, né? São 5 anos ali apanhando, e dentro desse momento de resiliência, você vai adquirindo habilidades que você pode usar depois em diferentes áreas. Então, se você quiser trabalhar dentro de um banco, se você quer trabalhar no mercado financeiro, a engenharia, ela te abre esse leque. Então, foi muito mais por isso. Só que, inserida nesse mundo, eu percebi que eu realmente gosto muito da ideia de você ver algo sendo construído. E a engenharia é isso, né? Ela é uma construção, assim como nós, né? Nós hoje somos uma construção. Então, a engenharia faz muito isso, e foi o que me fez me apaixonar. Ver que você consegue construir algo do zero, utilizando aí a ciência, né? O teu conhecimento, e você consegue entregar. E aí, eu gostei disso, né? Entrei lá para trabalhar em construtora. Inicialmente, eu trabalhava na área de custos, que custo e planejamento andam de mãos dadas, né? O que a gente chama hoje de 4D e 5D. E hoje eu percebo como aquilo reflete hoje no que eu faço, né? Então, trabalhei, quando eu trabalhava na construtora, eu trabalhei na Odebrecht, nessa parte aí de composição de custos. Então a gente trabalhava fazendo composição unitária de serviços e afins, entendendo como esses serviços eles seriam executados no tempo. E isso exige um planejamento e tanto. Então eu percebi que eu gosto muito disso, e vi nisso uma grande oportunidade. Por quê? Porque a forma como é feita, muito tradicionalmente, com pouca inserção de tecnologia, é uma forma muito trabalhosa, né? Então, Sim. você usa muita hora homem de um engenheiro sentado numa cadeira tendo que fazer uma coisa aí que hoje, se você tiver uma solução ou um time mais capacitado para te ajudar nisso, você voa, né? E isso impacta diretamente nos seus resultados. Porque quando alguém vai contratar um serviço teu, ele te dá um prazo. E ele te faz um orçamento e vai te pagar isso daqui. Então, dentro do que você vai receber, você precisa usar o melhor que você puder dos seus recursos para você ter uma margem para isso. E se você não consegue fazer esse estudo de maneira inteligente, você perde dinheiro. Você, como prestador de serviço aqui, né, o dia da SBB, se ele foi contratado para um serviço e ele falou, meu preço é tal, e dentro desse preço ele perde aqui porque eu perdi muito tempo nessa etapa, ou você perde muito dinheiro. Então, eu acho planejamento assim lindo, né, de você estudar e conseguir aplicar, porque gera lucro, e é lucro que vai mover tudo, né? A nossa parte, a verdade é essa. Não, perfeito. Eu notei algumas coisas aqui enquanto você falava, né? Acho que a primeira delas é aquela questão de você, quando eu falo isso para quem escolhe uma profissão também, a importância de ter que ter um casamento ali financeiro, sim, que é importante. A gente, pelo menos no meio que a gente está inserido, ele é necessário. E questão também dos objetivos que você tem de vida, né? Do que você quer. E aí você também vai tateando. Ninguém desenha uma vida linear, né? Por isso que eu perguntei, porque justamente sempre alguém tem alguma história para contar, né? E aí eu acho que depois também vem uma questão um pouco geracional, mas eu acho que aquela questão de fazer dar certo também, né? De você ir vendo as oportunidades, falando, não, vou me comprometer. E eu falo que o básico, às vezes, bem feito, é o comprometimento, você se dedicar, dependendo de qual universidade, onde você esteja até escutando esse podcast, já vai te levar, você já vai ter sucesso na vida, né? E eu acho que isso é um ponto bem legal para inspirar a galera. Dado esse contexto, Lorena, antes disso, o pessoal está ouvindo o podcast, dá 5 estrelas no Spotify, não esquece de compartilhar com o colega de profissão, vai levar ele para o próximo link.
Foi difícil trazer a mulher. Aproveitando, eu queria que você explicasse para o pessoal o que você vê que dentro das habilidades que são necessárias, que é porque a gente vai falar um pouco das soluções, das ferramentas, mas assim, o que você vê que a gente está falando de 4D, para quem não sabe, planejamento, e 5D, que é orçamento, e aí a gente fala, pô, primeiro vem quem, né? Sempre perguntam, vem o orçamento, o planejamento. Para a construtora, muitas vezes o orçamento ele tem mais uma questão de budget, entre aspas, planejamento, mas não planejamento BIM, que a gente está falando, uma questão de expectativa, porque pode mudar o projeto, também fica o 3D e o 5D ali sempre de sinergia. E aí tem o 4D ali, que ele eu falo para muita gente que às vezes o 4D, as pessoas ainda não sabem como utilizar ele no fluxo de trabalho. Porque senão ele tem uma dimensão, ele tem um propósito, mas eu vejo que esse gap do workflow tem muita dificuldade. E aí, quando a gente tenta ensinar alguma ferramenta similar ali que passa planejamento, a pessoa faz uma compatibilização de projetos, você percebe que tem várias nuances que, infelizmente, o BIM só sofre com aquilo, né? A pessoa não sabe, às vezes, nem fazer planejamento. Às vezes, as linhas delas são muito simplificadas, o modelo não atende aquilo. Hoje, a gente trabalha muito com auditoria de modelos BIM, a gente criou soluções para automatizar isso também, mas com finalidade de mostrar que a pessoa está tendo Big BIM, né? Não Little BIM. E isso a gente ainda está falando de ser humano. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas estão digitalizando a ferramenta, mas não dizer assim, a complexidade do saber fazer não está acompanhando, às vezes, a velocidade. A pessoa está mais preocupada com a tecnologia, com a parte tech legal, mas esquece que aquilo ali precisa ter um conhecimento aplicado, é um casamento, né, que eu acabei de falar. Então, se puder dar um conselho pessoal sobre ali, quem quer trabalhar com esse universo de planejamento, pelo que você está vendo agora, o que a pessoa tem que buscar o que ela tem que ter de experiência, como que ela pode, de fato, fazer isso funcionar na empresa que está ouvindo aquele podcast, trabalha numa construtora, uma empresa de planejamento, etc. E custos, o que você orientaria? Legal. Júlio, é bem interessante, porque quando você pensa em qualquer que seja a atividade que você vai fazer na vida, né? Então, já trazendo um pouquinho aí de conselho para a vida, né? Que a gente acaba tendo que falar um pouco. Tudo requer um planejamento, né? Então, vamos aí do que a gente fez de virada de ano, né? A gente está em janeiro, começando um novo ano, a gente planeja as nossas atividades do próximo ano, né? Então, e para que ela aconteça, de fato, eu preciso ter uma organização mental e colocar isso ou num papel ou em algo que vai me auxiliar a enxergar as minhas atividades do próximo ano. Isso eu vejo uma aplicação similar à mesma coisa, né? Isso é um espelho quando eu trago para o meu universo da engenharia, do meu trabalho. Então, eu quero construir, ou eu quero criar um empreendimento, né? Então, imagina você aí, que é um engenheiro, que quer começar um novo empreendimento, a gente também pode aplicar aí para quando você está numa empresa para levar planejamento, mas vamos pensar num engenheiro aí que quer começar uma coisa, eu quero começar a construir para vender, eu quero construir uma casa para morar, ele precisa planejar isso. E como que ele faz para planejar isso? Ele primeiro precisa entender o que ele quer fazer. Então, uma habilidade muito importante é você conseguir parar e analisar antes de tomar as decisões. Então, a tua primeira análise é entender o que você precisa fazer, né? Organizar na tua mente quais são as atividades que precisam ser feitas e tenta sequenciá-las, né? Ao sequenciá-las, aí você vai, de fato, linkar o que você precisa para fazer cada uma dessas tarefas. Então, essa clareza mental é muito importante quando a gente vai trabalhar com planejamento. Então, Lorena, eu quero começar uma carreira aí em planejamento. O que eu preciso? Você precisa ter essa organização mental. Primeiro, conseguir entender e sequenciar as atividades da tua vida, pensar nas atividades aí do que você vai começar a fazer, entender que cada uma dessas atividades planejadas, ela vai requerer um esforço de você. E um esforço também vai requerer um custo, que seja um custo hora sua, que seja um custo de material, que seja um custo qualquer que seja. Então, essa linha de vida, né, do planejamento, ela exige você conseguir ter um momento analítico, né? E muitos de nós, às vezes, nem todos, mas alguns de nós têm uma mente que trabalha muito maluca, e, né? Principalmente quem é empreendedor, né? Pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. O que eu faço? Primeiro tem que parar, respirar e para planejar os próximos passos, né? Eu acho que provavelmente aí você com a empresa também tenha muita experiência nesse sentido, né? De qualquer atividade que você vai começar, qualquer novo serviço que você vai implementar, você primeiro precisa planejar esse serviço. Então, a gente aplica isso para a vida, para as atividades construtivas,
para as atividades de planos que a gente tem aí para o futuro e assim por diante. Eu entendo que é uma característica necessária para o engenheiro, para quem quer trabalhar com obra, com planejamento, com qualquer atividade que seja, é você ter esse momento, essa resiliência, né? E ter esse momento de parar e analisar antes de começar, né? E aí, quando a gente traz um pouco aí já para vincular isso aos nossos serviços, a custo aí, depois de você ter essas atividades, né, sequenciadas, entender o que vai fazer, você vai entender o custo de cada uma delas e trazer isso ao longo do tempo, né? Então, pensar numa linha do tempo. Então, comecei hoje, 1º de janeiro, quando chegar lá em abril, aonde eu vou estar, né? Onde eu pretendo estar, qual o custo que eu vou ter até aquele momento. E você, além de ter ferramentas para acompanhar isso, ajuda bastante também. Eu vejo 2 momentos aí, né? O trabalho ordinário, que tem um trabalho ordinário que a pessoa faz na mão. Muitas vezes, quando a gente vai nas construtoras, a gente faz o papel da sombra, né? Fala assim, ó, só trabalho, eu quero só ver você trabalhando. Que eu acho que isso é um pouco importante para quem quer aprender, entender, principalmente quem é consultor. Porque eu preciso entender o que a pessoa faz e como ela faz. O que eu já sei, né? O que ela busca, né? Mas eu digo, o como que eu não sei o que ela está fazendo. Então, olha, não, ela clica primeiro aqui, ela abre o MS Project, ela cria uma linha, aí ela está olhando um DWG, que ela imagina alguma coisa, alguns separam em layers, alguns, sabe, você vê que tem alguma certa tipo de... Tem algo na cabeça da pessoa ali, que ela está pensando, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E aí eu falo, não, tá bom, então vamos estruturar isso. Aí ele vai criando as linhazinhas lá no MS Project, que é um dos softwares aí, o Primavera, vai criando ali. Aí você fala, tá bom, aquilo ali, aí depois ele bota preço, tô resumindo, né, claro, mas isso é um trabalho totalmente ali intelecto, né, a pessoa tem que ficar olhando para aquilo e para desenho, aquilo para desenho, aquilo para desenho, torcer para o desenho não mudar, que ele vai mudar, o projeto vai mudar. E aí é um ponto até que eu falo, que o BIM, ele elimina o trabalho ordinário, né, então aquele trabalho que você tinha que ficar selecionando coisas, organizando as coisas de uma forma um pouco mais braçal, ele diminui, não elimina zero, ele mitiga aquilo, né. Mas o profissional não deixa de planejar, ele não deixa de se organizar, ele não deixa de pegar a informação. Está facilitando para ele que antes ele tinha, às vezes, pegar, quanto tem de valor linear, quanto tem de área, o volume. Então, foram eliminadas essas informações que são muito braçais, e se ele faz isso num software de maneira sincronizada, ele vai ter essa atualização, basicamente, automatizada. Aí está o gap, né? Porque às vezes a pessoa vai planejar, ela faz um planejamento, que nem você falou, cada um pode planejar, você deu exemplo no final do ano. Mas também, aqui a gente já usou diversas ferramentas, eu não estou falando de BIM agora, estou falando de para planejamento. Já usei Scrum, eu uso bastante Scrum, inclusive. Tem um livro, inclusive, para quem quiser depois, eu vou deixar aqui na descrição, mas é a arte de fazer o dobro das coisas da metade do tempo. É um livro muito bom, porque eu trabalhei em empresa de projetos, então a gente já aplicava lá como uma metodologia mais ágil com relação a sofrer as mudanças, né? Trabalhei muito com a metodologia Gigante, que é um pouco mais espaçada. Você faz o baseline, né? Ali, você faz desde o começo até o fim. Está imaginando aquele planejamento e vai atualizando esse planejamento. E também trabalhei com outros métodos que são métodos relacionados a ter clareza mais, sabe? Das perguntas que você tem que fazer. E aí eu fui entendendo, né? Quais são... que isso tem muito a ver com a produtividade no final. E quando eu converso com a garotada, você vê que sempre quem é mais jovem, comparado a quem tem mais experiência, o experiente ele sabe um pouco mais os erros, né? E ele sabe o tempo das coisas, né? Para aquela experiência que ele teve. Não que seja certo, nem que seja errado, mas ele tem uma noção do comprometimento que ele vai ter que ter. Acabei de conversar com a equipe e falar, pô, pessoal, tem que entregar esse projeto, como é que tá? A gente combinou amanhã para entregar para o cliente. Beleza, vocês combinaram. Mas que recursos vocês estão usando? Não, tá todo mundo aqui ajudando, cara. Isso não é gestão. Isso aí é porque você está consumindo mais recursos. Porque a gente olha o ativo hora. Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, a gente tem um recurso, mas será que a gente está usando da melhor forma a solução? Ontem eu vi uma frase muito importante de um pensador que ele fala assim, todo mundo tem um sonho. Desculpa, todo mundo tem um sonho. Mas qual é o seu plano? E plano é planejamento, a gente está falando de novo. Então, quando a gente fala desde obra, desde o que você vai fazer, muitas vezes eu falo, cara, eu tenho um plano, eu tenho um planejamento, né? E planejamento a gente está falando de gestão de tempo e recurso. A gente estava brincando aqui, né, que eu gosto muito de estudar. E é justamente, onde você arranja tempo para tudo isso? Você tem que planejar bem, porque todo mundo tem 24 horas aqui. Então, muitas vezes,
Eu brinco até com o pessoal ali, faço algumas perguntas perspicazes ali, que eu falo assim, gente, é errando que você aprende? O que você acha que eu vou ouvir? Sim. Claro. Aí eu falo, gente, não é errando que você aprende, é acertando que você aprende. E aí, muitas vezes, quando a gente traz essas reflexões, é que eu sempre falo para eles, a gente tem alguns dos nossos valores, né, de empresa, e os nossos valores, eles nos blindam para chegar na alta performance e no próximo nível. Inclusive, o momento do podcast é justamente levar conteúdo de qualidade para o ouvinte, mas também os nossos colaboradores também escutam. Então, eles também absorvem esse ensinamento aqui, que é premium, vamos dizer assim. Lorena, quantos anos, né, Lorena, para chegar até essa experiência que você está tendo aqui agora, para poder compartilhar com a galera? Eu trago muito a visão do empreendedor, da pessoa que está conectada ali com a tecnologia no mercado. Eu vou muito ali para os Estados Unidos e tento entender o que está acontecendo lá também, para trazer algumas referências aqui para o Brasil. E recentemente a gente até gravou muitos podcasts com BIM-managers internacionais, colegas meus. Então a gente está olhando para falar assim, poxa, o Brasil tem condição de produzir muito material de qualidade. E muitas vezes as pessoas veem só o software, sabe? E falam, gente, o software é só o meio. Porque, no geral, desde a faculdade que você faz, desde um curso de planejamento, quem está ouvindo esse podcast, quando foi a última vez que você parou para fazer um treinamento, que você falou, cara, esse treinamento vai melhorar a minha carreira? Às vezes a gente está só se preocupando em trabalhar. E eu falo que carreira é uma união de trabalho e estudo. Porque se você só trabalha, quem disse que você está acertando? Às vezes você está trabalhando dentro daquela empresa, então você não sabe se você está acertando. A não ser que você faça benchmark, você faça uma comparação com outros players do mercado. E aí, quando eu levo isso para a arquitetura, agora falando como arquiteto, um dos calcanhares de Aquiles, quem é arquiteto pode escrever depois aí no chat, mas assim, tem essa dificuldade de planejamento. Entende? E eu tento levar isso para ele, tento quebrar essa barreira de que não existe isso, você se planeja. Eu sempre parto do produto, entende? O que você entregar? Vai entregar uma garrafa de água? O que vai conter lá dentro? Que líquido vai conter? Quando que você vai entregar? Para quem que você vai entregar? Eu faço um monte de perguntas. Eu falo, cara, eu não sabia que tinha que fazer isso. Eu achava que eu tinha que fazer um desenho, que entregar uma maquete. Eu falo, não, cara. São meia. O produto que você vai entregar, afinal, ele consome horas, ele consome raciocínio, ele consome recurso, pessoas, ele consome treinamento, às vezes a pessoa não sabe fazer aquilo. Então, quando você lista tudo isso e para de sair fazendo, fala, não, peraí, deixa eu dar uma respirada, deixa eu me organizar primeiro. Eu gosto muito daquele chefe de cozinha, Gordon Ramsay, porque eu aprendi muito a cozinhar. E quando ele tem lá o pesadelo na cozinha, que ele grava lá, ele chega num lugar e ele vê que tá um caos. E o que é o caos? Falta de planejamento. A pessoa tá só executando, sem saber. Aí ele fala, não, peraí, deixa eu ver com os clientes, deixa eu entender o que tá chegando no final do produto, deixa eu entender como está sendo feita a organização. Isso é pensamento de gestor, entende? Não estou falando nem de chefe. Ele tem o plano de ser o chefe, de ter a empatia da operação. Mas, ao mesmo tempo, quando ele olha tudo aquilo, fala, fecha a cozinha, para. Aí a pergunta que eu faço é, quando foi a última vez que você parou a sua cozinha? Para você se planejar. A pessoa só espera para ser dia 31 de dezembro para fazer isso, né? Eu me programo lá para outubro, já pro ano que vem. Por que eu tenho que esperar para dezembro para me programar para o ano que vem? Então, acho que muitas vezes faço essas reflexões, quando a gente fala de planejamento, ele impacta no todo. E não tem problema se você não sabe fazer planejamento. Tem muitos cursos na internet, tem muita informação na internet. Eu até dou uma dica para você de um prompt. Você vai lá no Gemini, no ChatGPT, fala, olha, eu tenho esse problema. Eu tenho esse recurso. Me ajuda a planejar? Você vai ver que é absurdo os formatos que ele pode trazer para a pessoa. Mas você tem que ter a curiosidade, né? Porque no final não adianta você vai falar, Lorena, me ensina aqui a mexer no Syncro, que eu quero já fazer o planejamento do prédio. Quantas vezes, Lorena, você tem que ensinar para a pessoa que ela não pode fazer um pilar do subsolo até a cobertura, que se constrói por andar, que BIM, eu falo que mais que information é building. Então, como que eu construo? E depois como eu coloco informação. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? E entra muito o nosso papel como consultor de catequização, vamos dizer assim, se é essa palavra, de formação do mercado. Porque a gente tem a nossa habilidade de ferramenta, mas a gente também sabe o final que o cliente quer ter. E acho que a dificuldade, eu vejo ainda muito esse amadorismo no mercado, das pessoas ir por tentativa e erro, não tem problema com tentativa e erro. Mas no último BIM Forum, nós detectamos que 2 a 3 empresas que tentam implantar BIM não conseguem. Então, assim, porque não é algo que você vai lá e aprende só um programa.
E é isso que eu estou tentando martelar com a galera. Olha, vai buscar novas habilidades, casa essas habilidades, dá uma olhada se você quer viver disso, né? Então, você fala assim, se você quer ser um bom engenheiro, quais são suas referências? Quais são os melhores engenheiros que planejam, que orçam? O que eles estão fazendo que eu não estou fazendo? E corre atrás, né? Então, eu acho que muitas vezes, trazendo essa reflexão sobre ferramentas de planejamento, tecnologia, etc., tudo é complementar, sabe? Não tem uma resposta única para tudo isso. Mas você bebe de todas essas fontes, certo? Então, Lorena, dado esse contexto, o que você... Falando agora, vamos partir agora para um pouco para as soluções. Na Bentley hoje, que você está trabalhando, o que você tem visto mais, né? Vocês têm, então, não só a questão da comercialização, né? E, de fato, o que está acontecendo mais? Júlio, o que nós temos recebido, né? Só voltando no que você falou, essa ideia de nós, né, hoje, o nosso papel no mercado, e não só no mercado, mas na sociedade, é um papel que cabe levar esse conhecimento para a formação mesmo. Então, o que você faz aqui, esse trabalho do podcast é um trabalho incrível, né? Onde você vai trazer pessoas que têm um know-how e que podem, né, mostrar aí, olha, gente, assim dá para ser feito dessa forma, é melhor ser feito dessa forma, né? Para que a galera não faça isso aí que você deu de exemplo, de só comecei a fazer. Estou fazendo, estou num caos, não tem plano, não tem planejamento, só estou fazendo porque o pessoal faz assim mesmo, né? Eu ouvi uma vez de um líder meu, de uma empresa grande que eu trabalhei, uma frase assim que me marcou demais, né? Nós nos reuníamos todo início de ano, por uma parte do ano para fazer o planejamento que era chamado de PA, né, Programa de Ação, ou seja, um planejamento aí para um determinado tempo, 6 meses. E ele me falou uma vez, olha aqui, Lorena, o que você tem de plano? Me fala o que você tem, escreve aqui para mim seus planos para os próximos 6 meses aqui na empresa. E eu fiquei meio assim, nossa, cara, realmente, será que eu tenho um plano ou só estou trabalhando por trabalhar? Eu estou fazendo só do jeito que, eu sei que é a minha atividade, ou eu tenho um plano? Seja um plano de carreira, que seja entregar melhor a atividade que eu estou fazendo, eu tenho isso de plano. E eu parei para pensar que não, e ele me falou uma coisa, olha, Lorena, a gente tem que parar de viver no piloto automático, deixando a vida nos levar, né? A Zeca Pagodinho, então deixa a vida nos levar. Não, nós precisamos de plano, de planejamento. E aí, o que eu vejo, né? Respondendo a tua pergunta. No mercado, eu percebo, né, eu assim, não só eu, mas tenho conversado com a minha equipe também, né, hoje eu atuo não só no Brasil, mas toda a América Latina, então eu consigo ver um pouco desse reflexo desses outros países também, de que tem tido uma maior busca por essa integração, né, por não fazer as coisas só por fazer, por não só pensar em modelagem, por não só pensar lá na entrega final, não, por uma integração de todas essas atividades. Então, tem algo, né, que está sendo fomentado, já trazendo, né, para a parte mais técnica aqui, né, quem é engenheiro, arquiteto, que está na nossa área sabe que já existem leis, né, aqui do Brasil, e também que hoje no Peru mesmo tem uma que já está super em vigor, de que você precisa entregar os seus projetos para você poder fazer alguma coisa de governo, tem que ser já em BIM, né? Então o pessoal se assusta, poxa, então agora eu vou ter que procurar mesmo para entregar em BIM. Então eu acredito que isso também fomentou um pouco essa busca da galera, mas eu entendo que nós passamos já por uma etapa onde todo mundo queria entregar BIM de qualquer jeito. E vamos comprar aí um software, igual você falou, só um software. Isso ali não é, né? Mas vamos lá, vamos fazer desse jeito. E aí o pessoal fez, né? Então o pessoal que é um pouco mais velho quebrou a cara, né? Percebeu lá, aprendeu com os próprios erros, né? Aquela ideia da tentativa e erro. Tentei fazer desse jeito aqui, fiz uma planilha Excel, tô usando, sei lá, o OpenViews, o Revit, uma solução de modelagem. Não funcionou. Olha, não consegui entregar no prazo. Olha, meu planejamento tudo errado. Só tem uma maquete eletrônica, só tem negócio bonito para mostrar, porque isso aqui não me gerou dinheiro, só me gerou mais trabalho. Então, eu acho que, além das leis, né, do governo está trabalhando em prol disso, as próprias pessoas que começaram a implementar bem, foram pioneiros, perceberam que o caminho das pedras não era só entregar de qualquer jeito. Eles precisavam dessa integração. E aonde as soluções de engenharia entram, né? O Syncro é uma delas que consegue fazer essa integração.
entre o item que eu recebi modelado, que muitas vezes eu contrato, né? O contrato eu faço dentro de casa muitas vezes também, mas contratei o item que veio modelado, não importa qual seja a minha origem. Então, a minha fonte de dado é Revit, a minha fonte de dado é IFC, é um DWG que seja, né? Qualquer que você tenha, você conseguir integrar esse dado com o teu planejamento. Então, o meu planejamento ele está no Primavera, no Project, no XML, ou dentro de uma própria solução de planejamento, como é o caso do Synchron, né, que possibilita que você crie esse teu planejamento dentro da própria solução. E aí integrar isso e levar esse dado integrado para o meu pessoal que está construindo. Legal. Entendeu? Então, eu entendo, eu percebo, né, eu aqui como profissional na área percebo que o mercado talvez tenha percebido o erro de começar de qualquer jeito, e aí voltou um pouco, não, vou ter que voltar um pouquinho aqui, entender como é esse fluxo, me capacitar a minha equipe, não só pensando em comprar software, mas capacitar o pessoal que trabalha comigo, como? Através daquilo que vocês fazem também, desse trabalho de educação, através aí de mostrar para o pessoal lá na frente, né, porque o que é planejamento? Inclusive parafraseando o que você falou, eu tenho um sonho lá, eu quero entregar esse viaduto, eu quero entregar essa edificação. Tá, e qual que é o teu plano? Então, como é que você vai entregar? Que recurso você vai precisar? Né? O quanto de tempo você vai precisar? O tempo é o ativo mais caro. Então, vamos listar isso, vamos organizar? Então, acho que o pessoal voltou um pouquinho, pensou melhor e eu tenho sentido o mercado movimentando nesse ponto que eu acredito que vocês também tenham sentido, isso tenha refletido aqui em vocês, né? Uma busca maior por conhecimento e por uma organização de implementação mesmo, não fazer por fazer, mas fazer algo planejado. Sim, tem alguns pontos que eu trouxe aqui de reflexão. Eu estou no BIM desde... Eu já mexo com a ferramenta desde 2010, mas assim, que eu estou efetivamente trabalhando desde 2012. Eu falo que eu não uso AutoCAD desde 2012. Mas eu falo de uma maneira pejorativa, eu falo até de uma questão assim, gente, quando eu estava na faculdade, isso foi uma reflexão para qualquer carreira, na verdade. Quando eu desenhava naquilo, eu olhava e falava, peraí, quanto que eu ganho por hora, o que eu tenho que fazer? Eu já tinha essa vontade e também essa malícia. Eu olhava para aquilo e falava, peraí, não, tem que ser mais produtivo para minha hora valer mais. Porque se eu for ficar ganhando por hora, eu dependo muito sempre da demanda e vai ter alguém que vai fazer mais rápido que você. E melhor. E aí eu falo assim, peraí, será que essa é a melhor ferramenta? Na época eu comecei a usar o SketchUp como BIM, em 2012 até 2014. Só que na época que eu estava na faculdade, até uma dica para quem está na faculdade, porque a faculdade é um momento que você pode errar, no máximo você pega uma DP, e DP você recupera, você paga, sinceramente isso é de menos, sendo bem sincero. Mas por quê? Você pode errar, você pode tentar. Quando você vai para o mundo profissional, errar envolve sua carreira. E dependendo do erro, pode ser até nível criminal e para outras camadas. Então, o que eu falo para a galera? Na época que eu estava na faculdade, eu fiz assim, foi uma sacada interessante. Eu peguei num semestre, fiz no Vectorworks, na época. Aí eu peguei no outro semestre, fiz no ArchiCAD. Peguei no outro semestre, fiz no Revit. Eram as ferramentas que tinham e tinha muitas limitações naquela época. Não tinha tanto vídeo no YouTube, não tinha material, não tinha chat GPT, não tinha nada. Não tinha uma SPBIM naquela época. Eu tinha muitos cursos avulsos, assim, né? Tinha muita amadorismo, muita tentativa e erro. E aí, eu falei, vou fazer o melhor com o que eu tenho. Fiz em AutoCAD um semestre, fiz em SketchUp, fui fazendo em cada um deles, assim, ó. E entregava o que estava. E muitas vezes estava até acima da média aquilo que eu entregava. Porque eu entendia que eu podia errar. O professor ele tem um pouquinho mais de tolerância. Eu tentava trazer um pouquinho. Então, eu tinha essa vontade, essa curiosidade de mexer com a ferramenta ali na época. Porque depois eu falei, cara, eu tenho que correr atrás da arquitetura. Aqui eu estou aprendendo software, mas eu tenho que aprender depois a arquitetura. E a arquitetura vai uma vida para aprender aquilo. E depois de muito tempo eu fui entendendo que, na verdade, o jogo não era mais do hard, era do soft. E aí eu comecei a focar, né? Tem até até anotei aqui uma frase do Peter Drucker, um cara que eu gosto muito, que ele fala, você não pode gerenciar aquilo que não se mede. Então, muitas vezes, eu fui entender depois o que é um planejamento, quando eu fui fazer especialização em engenharia civil, quando eu fui fazer gestão de projetos, MBA de gestão de projetos, que aí eu fui entender o que é um PMI, para quem não sabe, o que é um PMBOK, fui entender o que é ser eu falei assim, cara, peraí, se tem uma certificação do CAL, ou seja, arquitetura, tem o CREA, ou seja, engenharia, tem algum conselho dos caras de planejamento? Aonde que tem alguma regulamentação, onde tem uma boa prática? E eu fui perguntando.
Aí eu perguntava, tá, mas você usa que método quando eu ia numa empresa? Eu olhava, quais são as top 5 empresas que fazem esse serviço? O que elas fazem que eu não estou fazendo? E, de novo, curiosidade, né? Eu ia na curiosidade. Tem um ditado que diz que você sem saber foi lá e fez, né? E eu acho que é importante você errar. Isso eu sempre falo. É importante errar num ambiente controlado, né? E que não te exponha a riscos. Só que quando você só fica tentando, igual a gente estava falando agora há pouco do cara que compra o software e tal, ele pode se frustrar. Quantas vezes a gente faz reunião com um cliente, um prospecto, que ele fala, Júlio, preciso implantar aqui tal solução, você me ajuda? Aí a gente manda um formulário, conversa com ele. Eu já estou na minha terceira tentativa e faz 5 anos que eu estou tentando. Aí, às vezes, é isso que a pessoa não faz a conta. Vamos fazer uma continha rápida? Quanto tempo você gastou? Tanto. Que contratou uma pessoa específica, falou que BIM não é uma pessoa, BIM não faz sozinho, você faz em equipe. E aí eu falei, não, tá, eu já entendi qual era o erro daquela empresa. Porque quando a gente fala de tecnologia, processo, pessoas, ela tinha processos manuais, ela tinha tecnologia. Daí no jogo eu falei que é a parte mais fácil, você compra um cartão, você parcela, você dá um jeito de conseguir. Pessoas é o ativo mais difícil. E eu falei, não, vamos inverter. Eu inverti essa lógica completamente. Eu falei, primeiro pessoas, depois tecnologia e ao longo processo. Então, é diferente, não é que tem uma receita, mas eu, de fato, fui buscar formas que dessem mais certo. Aí nosso índice de virada de chaves de empresa aumentou. Foi virando mais. Porque só o processo o cara às vezes não entende a parte prática. Ele não entende que ele tem que retroalimentar aquilo. Ele não sabe o que é o BIM Mandate, ele não sabe o que é um plano de execução BIM, ele não sabe. No entanto, que a gente começa uma implantação, a primeira formação que ele ganha é de BIM, que é uma panorama do que é BIM para ele entender. Senão ele vai entrar numa ferramenta e ele não sabe o que ele vai usar aquela ferramenta. Então, a gente cria uma jornada, só que a gente explica as responsabilidades. Lá no final, a empresa de software que está ali, que ele escolheu para fazer a implantação, ele vai adquirir, mas ele precisa adquirir ao longo daquele caminho? Talvez não. Então a gente tenta dar esse suporte, esse apoio, porque não adianta dar uma ferramenta para ele, depois ele tenta contratar pessoas, que é isso que a maioria faz, ele compra máquina, ele compra software, ele compra tudo isso. Eu falei, essa parte é mais fácil de comprar, você parcela. Aí ele coloca as pessoas que não sabem usar tudo isso. Ele fala, não, primeiro você precisa das pessoas que sabem usar isso. Aí ele, primeiro você tira a carta do carro, você compra o carro. Você entende? Então assim, eu falo, primeiro você vai se certificar. Depois que você tem esse conhecimento, você busca o carro, busca as tecnologias. Enfim, é uma analogia simples, mas ela é real. E a gente foi entendendo isso. E aí eu brinco que aquela tentativa e erro é o que sai do amadorismo, aí você dá um pezinho no semi-profissional e depois você vira profissional. Só que a gente está falando de tempo, né? Quanto tempo para tudo isso? Hoje, a bibliografia diz que para ser um especialista em algo, você tem que ter mais de 10.000 horas computadas. Aí eu pergunto, você computa as horas? Não. Sim, mas é um jeito. Então, assim, cara, é tranquilo isso que a gente está falando. Não é um problema, gente, não é um ataque. Na verdade, tem um pensamento de resiliência e deixa o ego de lado. Fala, tá, esses são os meus problemas. Vai resolver um por vez, não tem problema. Olha, eu não sei planejar. Busca a Lorena. Lorena, como que eu faço planejamento? É um a menos, é um check já. Vou para outro, eu vou buscando. E tá tudo bem. Porque ter um negócio e uma carreira de sucesso, eu digo que uma carreira de sucesso é mais trabalhoso do que um negócio. Tá? Porque a carreira de sucesso, ela requer um monte de investimento. Eu investi muito tempo na minha carreira. Em MBA, em inglês, muita coisa, em empregos. Então, assim, é isso que eu falo para as pessoas. Às vezes, aquilo onde você só tem uma faculdade, ela é uma fundação, assim. A faculdade é a fundação do seu empreendimento. Tem faculdades que dão uma fundação rasa, uma fundação boa ali, né? Profunda. E aí, o que vai acontecer dali para cima é você. Então, o que a gente está trazendo aqui, esse bate-bola, que eu acho que é muito importante, porque eu falo que tem muito mais do lado humano do que tecnologia. Então, o humano que faz aquilo acontecer, eu sempre falo, pensa com a razão, executa com a emoção. Entende? A maioria vai na emoção. E deixa a razão lá no final, quando a conta chegou, para ter que resolver o problema. E aí é onde sai o amador para o profissional. Não é que eu tenho que falar para o escritório, mas, cara, você já faz projetos incríveis, por que você não está... Vamos profissionalizar isso, não tem nenhum problema. Você não precisa trabalhar com software legal, você não precisa estar nesse caminho. Dá para ser tudo, dá para fazer tudo, dá para pagar seus impostos, dá para ganhar dinheiro, dá para ser feliz. Só que você precisa de orientação. Então aí é onde entra um pouco a nossa cultura, a barreira com a nossa cultura, com a forma que sempre foi feito, né? Você imagina que a maioria dos meus clientes é baby boomer.
Então, quando eu chego, ele sempre fez daquele jeito e deu certo. O mercado mudou. Depois da pandemia, o mercado é outro. Então, aí eu falei, não, agora, quantas reuniões a gente está fazendo presencial são raras. É tudo online, é tudo conectado. E tá tudo bem, né? Eu acho que tem efeitos colaterais disso. Mas eu digo, se a gente não tiver em constante aprendizado daquilo, como que eu vou fazer um planejamento? E, de novo, quando você vai... aí eu vou dar uma opinião minha, acho que a Lorena pode complementar. Eu lembro quando eu fui aprender a mexer no MS Project, eu tive um professor que ele falou, antes do MS Project, pessoal, vamos fazer uma dinâmica, post-its. Esse é o empreendimento, deu a problemática. Falou, vocês vão ter que fazer o planejamento desse empreendimento usando só post-it. E foi dividido em turmas, né? E aí cada turma tinha que falar, era até para não ficar, como tinha um tempo muito limitado, cada um tinha que resolver uma problemática do canteiro. Né? Então você se responsabiliza pela logística do canteiro. Você se responsabiliza pela fundação até esse período e você se responsabiliza pelos acabamentos. Então a gente já partiu de uma premissa ali. Foi muito legal a dinâmica, porque você vê que tinha pessoas muito experientes, tinha arquiteto, tinha engenheiro, tinha cara de TI. Então assim, quando a gente pegou aquilo, não, e aí você entendia que o seu conhecimento era limitado, sabe? E é onde eu falo, poxa, quando a gente vai depois levar isso pro project, o project é só uma digitalização disso tudo. Agora eu acho que um dos maiores desafios é o planejamento ser uma pessoa. Eu fui descobrir depois que você vai lá para a AWP, a AWS, vai entendendo todas aquelas sopas de letrinhas, de entender o que são pacotes de entrega, e etc. Você fala, tá aí agora, como eu faço tudo isso em mim, né? Só que aí, de novo, eu volto lá atrás e explico para a pessoa, não, mas o que você está pensando em planejar? A gente trabalhou numa obra bem grande e tinha um cara lá de planejamento, que é bem conhecido, e aí a gente perguntou para ele, olha, o que você está pensando em planejar? Não, a gente faz isso, a gente usa a WP, e tudo, veio todo com o livro embaixo do braço. Aí eu falei, tá, e a gente trabalha com BIM na obra. A gente está com o BIM na obra, o BIM é um ativo para a gente. Então eu falo, não, tá, e como... Aí eu perguntei para ele, como que a gente vai fazer essa atualização? Todo mundo mudando o projeto, fazendo o shop drawing, fazendo o as-built, e trazendo tudo isso que você quer. A obra não vai parar para fazer isso que você quer. Aí ele, não, mas funciona? Eu falei, vamos lá na obra, então. Vamos ver. Um tubo, você desenha um tubo. Como é que eu vou picar esse tubo? Não, então vamos fazer esse pacote. Aí eu vim esse ping-pong com ele para trazer essas problemáticas, porque é muito fácil a gente estar no ar-condicionado, dentro do escritório, e não colocar o que é na obra e ficar falando como as coisas têm que ser. E aí você chega na obra, já choveu no primeiro dia, já tem uma problemática que você não estava no seu planejamento, aquilo. Teoricamente, o seu planejamento ele tem que seguir ali uma linha de raciocínio, mas ele tem que ser humanizado, que a pessoa tem que ir atualizando todo o tempo. Não tem como. Não existe planejamento. Eu nunca vi. Você pode planejar, olha, eu vou fazer faculdade de 5 anos. Tá bom. Vai acontecer muita coisa nesse caminho. Você vai pegar RP, você vai passar por problemas, você vai conseguir um emprego, você vai falar, o emprego é mais importante, aí você começa a sacrificar. O planejamento ele não é linear. Né? O objetivo eu quero chegar ali, a obra pronta. Só que ele vai fazendo isso. Aí é onde o profissional ele tem que falar, estamos saindo do norte, vamos voltar. E é constante isso. Igual navegar, né? Você não é uma navegação linear. Ele vai, às vezes, tem que dar uma volta maior. E aí você vê que os profissionais de alta performance ele fica um pouco mais próximo do linear. Eles não vai tanto. Quem pega um atalho e dá uma volta, enquanto aquele lá está indo um pouquinho mais reto, né? Então, como que você enxerga na parte de planejamento, quando a gente fala dos softwares, antes da gente chegar ali no software, essa parte de como a pessoa ela pode se preparar melhor para esses planejamentos? Você que está muito ligado às empresas, o que você vê com base nesse contexto que eu acabei de trazer? Legal. Você falou aí no final de ele vai muito de encontro à Torre Cedo, assim, diariamente, quase, né? Então, e é uma coisa que eu falo muito na maior parte das minhas apresentações. A gente tem um gap entre escritório e obra. E é um gap, assim, que, olha, é capaz até de estudar. E quem trabalha no escritório na obra, estão xingando a mãe do outro, muitas vezes. Porque o cara planejou no ar-condicionado, então, na obra não acontece assim. E o que é muito importante nisso, né? Que você consiga registrar isso, que essas informações que você está colhendo lá na obra, do que não está de acordo com o que foi planejado lá no início, no ar-condicionado, você consiga reportar isso. Então, a gente tem essa dificuldade, né? De reportar o que está acontecendo na obra, de pegar esse dado e trazer para fazer essa comparação com aquilo que foi planejado. E um ponto bem importante também aqui, que você falou aí,
estupendo, de que a gente não pode perder os olhos, né, perder de vista o que foi planejado. Então, o meu planejamento é terminar, por exemplo, a minha escavação, fazer 10 metros cúbicos em determinado período de tempo. Tive um problema, choveu, não consegui, não fiz. Tá bom, você não fez. Registrar que não fez. Não fizemos por isso, aquilo. Mas você sabe o que você tem que alcançar. Então, você, mesmo que você tenha ido por um caminho diferente, saiu um pouquinho ali, você sabe o caminho que você tem que seguir para você chegar no teu objetivo, lá no teu sonho. Então, você ter como ter uma visibilidade e um comparativo do planejado para o executado é o que ajuda muito. Ajuda, sim, você a tomar as melhores decisões. Porque imagina que o material atrasou, né? E eu não consegui executar um serviço lá que estava planejado para ser feito essa semana. Eu preciso saber por que não aconteceu. E a pessoa que vai ter que tem o poderio de tomar uma decisão, de ligar pro cara do material, ou de trocar um fornecedor, ou de mandar embora uma equipe e contratar outra, ele precisa saber o que está acontecendo para que ele tome essa decisão. Então, os dados, né, mais uma vez, aí, a informação que corre na minha obra, ela precisa estar na mesma página, no mesmo ambiente, do que aquilo que foi planejado, né? Então, é muito importante isso, ter essas duas linhas correndo, porque se for da baseline, então tem na baseline o que me foi planejado, né? O meu MS Project lá do Bitão. Mas eu preciso entender que aquilo vai sofrer alterações ao longo do meu caminho. A gente fala em obra que não vai acabar em 2, 3 semanas. Isso dura anos, muitas vezes. E as coisas, elas vão caminhando de forma humana. Então, eu preciso humanizar aquele meu planejamento, trazendo o que está acontecendo no meu dia a dia de obra, para que eu consiga, então, ter um comparativo daquilo que eu planejei, aquilo que está sendo executado. Olha, hoje eu não consegui fazer mais do que planejado, hoje menos. Para que eu consiga, então, tomar boas decisões. Então, a informação ela precisa estar visível. A visibilidade nos ajuda a ter uma previsibilidade, né? E isso consegue me dotar de informações para que eu fale lá, não, ó, tá errado, vamos apagar, começar de novo, vamos mandar embora essa equipe, vamos trazer alguém para nos ajudar para o canteiro, porque não tá dando, essa equipe não tá dando conta, ou eu planejei errado. Assumir mesmo, né, o erro. Só que você tem que ver o que você fez de errado. Então, olha, fiz errado, vou precisar refazer o meu planejamento aqui. Então, vamos concentrar nisso, né? Vamos parar um pouquinho de fazer de qualquer jeito, só chegar lá, fiz, entreguei atrasado, tive que fazer aditivo, paguei multa porque atrasei lá com obra importante. Então, se a gente conseguir ter a informação para boas tomadas de decisão, ter uma visibilidade do todo, né, daquilo que está acontecendo, para eu conseguir prever como é que as minhas atividades de hoje vão impactar a minha entrega, o meu custo final, isso me ajuda muito, né, no decorrer da minha obra. E eu falo de infraestrutura, de coisa que está sempre afetando as pessoas ao meu redor, né, então é sempre importante quando a gente fala em humanizar, né. E tem um ponto que você trouxe bem importante, eu gostei de uma palavra que eu vou conectar na sua, que eu acho que assim, você falar, a informação, ela tá ali, né? Eu vou trazer uma palavra que eu acho que é bem legal. A informação, ela é viva. O problema é quando ela deixa de estar viva, que é o contrário disso. Júlio, como assim? A gente falou do gap ali, né? Quando eu percebi que tinha esse gap, eu foquei muito, eu falei, cara, eu trabalho com BIM, eu sou consultor, eu trabalho com isso. Tá, e se montar uma equipe que atende a obra? E se eu montar um canteiro digital? Entende? Então foi o que a gente fez. Eu criei uma estrutura que atende a obra. Então a gente hoje faz muita questão de as-built da obra, do acompanhamento, para fazer a aferição. Você está no escritório, tem essa aferição. Mas também tem uma questão que é bem importante, a gente faz a auditoria de tudo aquilo. O que é auditoria? Basicamente, pessoal, é controle de qualidade. Porque a obra, ela já tem as atividades comuns dela. Então ela já tem, que a atividade-chave dela é a construção. Aí ela vai lá, ela tem logística, ela tem segurança do trabalho, ela tem um monte de coisa, e aí vem o BIM como mais uma coisa, né? E a gente mostra, não, o BIM é um ativo, você vai visualizar melhor. Tá, o que vai acontecer nas próximas 3 semanas? Tum, tum, tum. Eu compatibilizo, eu olho aquilo, eu atualizo. E acho que isso é um ponto que a maioria das consultoras não estão vendo. Ela faz o planejamento, ela faz a execução, ela muda muitas vezes aquilo por fatores externos, às vezes, logísticas, questões de saúde, uma série de outras coisas que impactam, que são seres humanos que estão executando aquilo. E aí eu falo, tá, mas você atualiza isso?
Como que você lida com esse problema? Não, a gente vai, atravessa, a gente vai lá, resolve. Eu sei que eles estão resolvendo, porque a obra vai ser construída. A questão é, onde está o registro disso? E quando a gente começou a fazer o SBIT para registrar, a gente começou a entender por que estava acontecendo aquilo. Porque alguém tomou uma decisão, e às vezes tomou uma decisão errada. E não usou a tecnologia apropriada para aquilo. Porque eu falo, a tecnologia, ela facilita para você. Ela não resolve. Acho que esse é o ponto, né? Então, quando a gente olha a tecnologia e fala, não, vamos olhar ali no 5, o que está acontecendo. Aí a gente até provocou em alguns clientes nossos de fazer o BIM Room, né? De criar um ambiente BIM na obra que, de tempos em tempos, se o mestre souber utilizar aquilo, a gente falou muito disso no podcast com a Sônia, da Redmon, que eles têm essa cultura de digitalizar a obra, e levar isso para a galera, não, vamos olhar aqui o que vai acontecer, olha aí, se prepara, depois atira, não atira e depois prepara. Então, acho que vem muito disso. Até lembrei do podcast, que a gente vai deixar também aqui um vínculo, que foi com o Prevision, que a gente gravou com o pessoal da Prevision, que a gente falou muito sobre planejamento, sobre in-construction, etc. Então, de novo, a gente bate nessa tecla. Só que, né, eu vejo da época que estava lá para agora, que eu estou muito mais na obra, eu skin the game, né, então eu consigo ver muito o que está acontecendo, e a gente está ali como uma engrenagem que tenta vir solucionando para o cliente, entende? Não, vamos partir da premissa, está acontecendo, então vamos atualizar. Quando eu percebi todos esses gaps, eu falei, cara, a construtora dificilmente ela vai ter infraestrutura e equipe para poder lidar com tudo isso. Por que eu digo isso? Porque, assim, ela tem que fazer as atividades-chave dela. Planejamento, essas coisas ela vai fazer. Agora, existe uma questão de coordenação, de gerenciamento, que não é o core dela. Pode ser que no futuro seja. Tem clientes nossos aqui, a Curi, que é a construtora, foi a gente que fez a implantação lá, inclusive também tem podcast aqui com eles, que a gente foi criando, já era a cultura deles, né? Essa parte da alta performance, de usar a melhor tecnologia. Para mim foi muito mais fácil fazer uma implantação de BIM lá, porque já existiam as pessoas também que tinham esse viés, então facilitou. Mas quando a pessoa ela compra essa ideia de que a tecnologia é igual Homem de Ferro, ela veste uma armadura e ela vai potencializar o serviço dela, facilita muito o nosso trabalho. Eu acho que o maior problema que a gente tem é quando o pessoal encara a tecnologia como mais um entregável. Acho que eu já percebi, eles falam, nossa, mas vai dar mais trabalho. Ele não entende que aquilo não é que vai dar mais trabalho. Ele fala, trabalhar dá trabalho. Eu tenho que entender assim, o que eu estou eliminando, porque quando eu olho tecnologia, qualquer tecnologia, IA, pessoal, o que vocês estão vendo aí, eu vejo, ó, como eu faço isso? Eu tenho esses steps, tum. Quando eu adquiro uma tecnologia, eu não posso ter mais um step. Entende? Eu entendo que aquela tecnologia, ela resolve o problema. Ela vai cortar alguns steps. Às vezes não cortou muitos, mas já, poxa, cortou e melhorou. Porque às vezes a gente tem que tirar da nossa cabeça que você está comprando um programa, ele resolve tudo. Acho que esse é uma grande falácia que tem no mercado, que o BIM você aperta um botão e aquilo vira. Não. Por mais que tenha uma IA que ela pode mostrar o potencial, mas ela não vai mostrar o quão detalhado, senão a IA nem ela fala, deixa quieto, não vou fazer isso. Então assim, eu digo assim, nesse processo, o que você disse, que até o que o PMBOK ele vai muito nesse caminho de registrar o que aconteceu, aprender o que aconteceu. A gente tem a cultura de quando acaba aqui um trabalho, a gente faz um café, e aí a gente fala, o que a gente aprendeu com aquilo? O que a gente tem que parar de fazer? Então, você tem que buscar a performance, e performance tem muito a ver com a gestão do tempo, com planejamento. E guardar esse know-how, que eu acho que uma grande dificuldade das empresas também a gente está desenvolvendo uma tecnologia para isso, que a pessoa ela não guarda esse know-how. Então ela está montando um manual que ela vai entregar o databook lá para o cliente e acabou a história. Torcer para 5 anos não dá nenhum problema, ela não tem manutenção. E aí eu falo, não, mas poxa, tem tanta oportunidade quando a gente olha ali, que para ela pode enxergar como custo aquilo. Mas se ela entender no longo prazo que ela está fazendo melhor aquilo, o quanto de aditivo ela reduziu, quanto de processos, riscos humanos e etc., que é muito mais caro que contratar esse serviço. Né? Então, acho que quando a gente traz essa holística para alguns dos nossos clientes que já estão com a gente há muitos anos, eles não escolhem outro fornecedor justamente por quê? Porque a gente sempre está entregando isso para eles. E a gente sempre parte da premissa de que dá para fazer tudo, sabe? A gente não tem esse bloqueio de falar, olha, não dá, a gente só entende, olha, isso vai requerer mais tempo, a gente se planeja, se profissionaliza, porque... E muitas vezes a gente trabalha também com parceiros, olha, tem a Lorena aqui, ó, esse aqui eu não consegui abraçar no meu escopo, mas a Lorena pode te ajudar aqui. E eu acho que tem um pouco disso no mercado, sabe? A gente sai um pouquinho daquele amadorismo e trazer players ali e, ao mesmo tempo, ir criando um ecossistema para que a gente não trabalhe da maneira mais antiga.
Entende? Aí quando eu começo a convencer o cliente dos benefícios e resultados que uma obra tem que dar lucro e fazendo tempo e diminuir o risco das pessoas, e a pessoa consegue ver aquilo, até um conselho que eu dou para você assim, quando foi a última vez que você anotou os indicadores que você teve daquele empreendimento? As pessoas não coletam indicador. Então eu acho que, e através de indicador, você consegue bonificar, você consegue entender se você está tendo lucro. Então acho que, e tá tudo bem se você não faz hoje. Só que você pode começar a fazer. Nem que seja o primeiro indicador, eu lembro até hoje, nosso primeiro indicador, satisfação. Vamos começar com ele. Depois de qualidade, depois de produto, depois de comunicação. O Gui está aqui comigo e me ajuda bastante nisso, né, Gui? A gente fala assim para as empresas, você tem alguém de CS aí dentro? O que é CS? Customer Success, você tem alguém que cuida do sucesso do seu cliente? Não é o dono, não. Tem que ter alguém que cuide disso, porque ela tem que ouvir, tem que entender como é que é o produto, como é que é a experiência, tá tendo sucesso ou não tá? E tá tudo bem, porque às vezes a pessoa acha que isso é só coisa de empresa grande, não é, cara. Eu lembro que eu tinha já essas atitudes com 3 funcionários. Você não precisa ser grande para ter uma empresa grande, você tem que ter pensamento grande para um dia você ser grande. Eu acho que tem um pouco disso tudo que a gente está falando aqui agora. Sem dúvida, sem dúvida. Isso de você terminar um projeto ou terminar um serviço e ter as lições aprendidas disso para aplicar no teu próximo, isso é de uma inteligência enorme. Você enriquece muito teus próximos serviços. Então, já sei qual erro não cometer, né? Eu acho muito interessante uma pessoa que eu gosto muito, a Cristina Junqueira, aí, né, da área de empreender também. Ela fala, né? Não é proibido errar, nós vamos errar. Erra-se. Agora aqui, ela fala do é proibido errar, cometer o mesmo erro. Você errou, é tua lição aprendida. Então, se você tem isso como um indicador, um KPI, você vai levar isso para o teu próximo empreendimento, para o teu próximo projeto, para não errar novamente. É porque se a pessoa erra novamente, é negligência. Isso aí já não você está aprendendo mais. A pessoa gosta de sofrer. Então eu digo assim para as pessoas, quando eu vou trabalhar com implantação de BIM, muitas pessoas ainda tragam, eu faço uma pergunta, sabe? Por que você quer implantar BIM? Não, por causa de concorrência. Não, por causa de mercado. A maioria respondia lá, faz 8 anos atrás, assim, que é novidade. Legal. Isso é legal que mudou o comportamento, já não é mais porque é novidade. Alguns estão falando porque meu cliente está exigindo. Eu achei isso ótimo, porque a gente implanta BIM em fornecedores, pessoal de luminária, pessoal de fornecimento final, a gente implanta BIM lá para eles fornecerem os objetos, fazendo o projeto de produção também. A gente também implanta na construtora. A gente também implanta em empresas de projeto. A gente está no ecossistema inteiro. Porque eu entendo que o BIM é tudo. BIM não é só projeto. O CEVIC até tem uma coletânea muito interessante que ele traz os 4 modelos de BIM, né? 4 modelos. Que é o modelo de design, que aí você tem um modelo depois de construção, que é planejamento e custo. Aí depois ele traz um modelo de operação e o outro é de renovação, depois, se não me engano. Manutenção, isso. Então, é de logística e o último é de manutenção. Então, assim, quando a gente olha um modelo, eu, Júlio, tenho a visão de que você não faz um modelo que atende os 4. Não faz. Eu entendo que o seu modelo passa pelos 4. É diferente. Você faz um modelo de design, vem a arquitetura. Quantas vezes chega a Lorena um modelo para você e fala, Lorena, eu preciso fazer o planejamento desse modelo. Aí você fala, me manda o modelo, deixa eu dar uma olhada e me manda o seu planejamento. Sem com isso eu te enganar, tá? Eu não sou expert em planejamento de 4D. Aí chega para a pessoa olha aquilo lá, aí você fala, poxa, você tem que fazer uma auditoria prévia, porque aquele modelo já não vai atender, talvez, a necessidade daquele cliente. E se a gente olhar de 100%, eu acho que 100% não atende. Né? Então eu já tive essa conversa com o Suzuki também. Eu falei assim, a gente tem que ter a habilidade em que ele está, quantos por cento ele atende, e o que eu tenho que reparar, ou possibilidade de editar, adicionar informação para que eu consiga gerar algum produto daquele BIM. A gente brinca, Carol, tem um BIM que merece. Então, eu acho que entra, porque aquele modelo foi de design e tá tudo bem. Assim como eu também recebo para o orçamento, o cara fala, Júlio, a gente tem que sair em quantidade. Aí eu falo, manda um modelo para eu dar uma olhada. Aí não tá no metodologia ser boa, tá composto, não tá explodido, não tem AP, não tem camada, não tem nada. Aí eu falo, olha, dá para usar 30%. Aí a construtora já sabe, me fala, me manda os 30%, se 30% eu levanto na mão. Porque eu tenho que ir para a concorrência, tenho que entregar um valor. E eu entendo que às vezes a pessoa tem que usar. A gente usou um software uma vez, não sei se você já ouviu falar, chamado CellBIM. Ele é um plugin de Excel BIM. Você importa IFC nele e você desenha e pede as áreas. É bem interessante para quem é do orçamento aí, tem curiosidade.
Porque eu entendo que a tecnologia é assim, você vai, poxa, o que eu tenho agora que pode quebrar um galho? Nem que seja quebrar um galho, porque é melhor quebrar um galho aqui, está funcionando alguma coisa parcial, depois eu vou, tá, qual é o software agora dedicado, mais profissional, para eu me aprimorar. Mas você tem um ecossistema de ferramentas, entende? Você tem ali, você não pode olhar como uma... Você olha que tem um ecossistema, o que chegou, eu resolvo isso, o que chegou... Eu acho que o pessoal viciou em trabalhar da mesma forma. Chegou, Excel, levantando carga, e foi aprendendo dessa forma, viram que dava certo até um certo ponto, foi dessa forma. Só que agora tem que mudar o pensamento da forma como você trabalha, né? Então, queria que você comentasse pra gente como que você vê agora, quando a gente fala dos 5 nesses modelos que eu falo, que chega esses tipos de modelo, como que o cliente lida com isso? Qual que é a sua orientação quando ele fala, olha, eu vou usar o 5, eu acho o 5 uma baita ferramenta de passagem. Tem algumas empresas que eu acompanho que estão fazendo 5 com Unreal, 5 com Twinmotion, umas coisas assim, um nível de qualidade, além de ter a animação que já atende a engenharia, está atendendo o comercial, o marketing também ali. Mas qual que é a sua orientação quando a gente fala assim, eu Júlio, quero usar hoje o 5? Qual que é a orientação da Lorena? O que eu devo buscar? O que eu devo me atentar? Né? Que profissional eu devo ter? Hoje, Júlio, quando os clientes eles nos buscam, né? Olha, Lorena, eu vi um vídeo assim, a gente assistiu um webinar, eu quero fazer implementação aqui na empresa, né? A primeira coisa que a gente faz aqui como consultoria profissional é entender o que ele já tem dentro de casa. Tá bom, você quer começar a usar o 5 para qual finalidade, né? O 5, ele é a nossa solução para 4D, para construção digital. E então, muitas vezes o pessoal vem, olha, até por conta dessas coisas que você falou aí no final, tem surgido muito interesse no 5 por conta de demonstração. Olha, eu quero comercializar, eu quero mostrar esses vídeos bonitos que eu vi aqui no YouTube, ou que eu vi aqui no LinkedIn, usando a Twinmotion, usando inteligência artificial, eu quero isso daqui. Legal. Para isso a gente pede para ele o que você tem hoje, como você recebe os seus projetos hoje, quem desenvolve os seus projetos, porque a gente precisa entender o que ele quer formar lá na frente, né? O que ele tem de base, o que ele quer lá no final. Né? Exatamente. Então, olha, eu recebo os meus itens modelados no Studio 3D, no Revit, então a gente precisa entender isso e precisa entender como é que ele pede isso para o cliente, né? Por quê? Porque o Synchro, ele é uma solução onde você vai conseguir fazer o input do teu modelo, dos seus itens de modelo e também dos teus arquivos, dos seus itens de planejamento. Então, beleza, eu vou precisar fazer um vínculo entre esses 2 itens. Eu preciso vincular o que eu tenho modelado e a forma como ele foi modelado. Então, isso que você falou é muito importante, né? Às vezes eu tenho um modelo que foi lá para projeto, mas eu não fiz pensando ele no 4D, no planejamento. Então, eu sintetizei aqui coisas de modelagem. Então, eu tenho que minhas especificações de produto e afins. Eu preciso do que mais que isso? A gente precisa sempre de algo que a gente consiga linkar ao planejamento, um ID, algo do tipo que a gente vai linkar a nossa planilha que vem da onde? Do Project, do P6, do Safran, muitas vezes, ou do próprio XML, né? Que os clientes, muitas vezes, eles já fazem o planejamento deles lá e querem fazer esse vínculo. Então, a gente precisa disso, para que através dessas 2 informações a gente consiga ter o modelo e trabalhar com um esquema de baseline, que para a gente assim, é o supra-sumo do 4D, né? A gente tem a nossa baseline, vai trabalhar também com as alterações que vão ser feitas no meu cronograma e sempre sincronizar isso no modelo para entender como estamos, né? O que fizemos a mais, o que fizemos a menos, para fazer de fato esse acompanhamento. Então, a nossa orientação é sempre, primeiro, entender o que você tem dentro de casa, ou não tenho nada, Lorena, vou fazer do zero. Orientá-los a como pedir isso para o cliente, para o fornecedor. Então, olha, quem faz o teu modelo, ele precisa colocar no modelo uma nova coluna com essa informação para que a gente vincule isso a como está o teu projeto. Eu já separo o meu projeto lá em pacotes, né? Faço minha EAP, então eu tenho separadinho ali por pacotes do que vai ser modelado. Então, a minha simulação, eu já enxergo isso e muita gente chega a nos perguntar, trabalho com a WP, funciona? Sim, funciona, né? Você faz lá o teu pacotezinho, a gente consegue vincular o pacote de informações dos itens de modelo para ver isso numa simulação e entender esse acompanhamento. Então, a gente faz toda essa orientação para o cliente, né? Eu quero implementar.
Nós orientamos dessa maneira. Também a gente trabalha muito com parceiros, né? Pessoas hoje aí, por exemplo, o Suzuki mesmo é um dos nossos grandes parceiros que faz essa implementação, que já tem esse know-how, que ele já tem mais braço para ir no cliente, desenhar isso junto, entender o que ele já tem dentro de casa e o que ele precisa no final. Para que a gente chegue, de fato, no melhor de um acompanhamento de obra de planejamento e a gente conseguir informações também para um 5D, acompanhar custo dentro do 5 e assim por diante. Eu acho que tem uma complexidade aí que você orienta muito bem e tem a questão depois do cliente entender o papel dele como profissional, quando a gente fala de planejamento, porque antigamente a gente colocava, pelo menos eu trabalho em construtora, você tinha o profissional de planejamento e orçamento, o famoso PPO. E aí esses profissionais eles tinham que fazer duas atividades. Ali, tanto eu aperto orçamento que eu aperto planejamento. Planeja e orça. E aí, uma das coisas que eu via como desafio, né, porque eu estava na construtora, era justamente falar, tá, eu tenho um modelo de design, né, a gente falou, ele dá para extrair quantidades. E aí, quando ia para eles, o modelo eles não tinham tempo hábil de se planejar, era corporativo, de fazer um planejamento rápido para fazer a execução daquela obra. Então, eles já tinham meio que um formato de linha de trabalho que atendia bem, que o BIM ele não conseguia acompanhar essa velocidade que eles tinham ali, dessa expertise, que seja se fosse CAD, se fosse SketchUp, qualquer coisa, eles não iam acompanhar mesmo, porque realmente tinha já um processo de pacotes muito rápido de entrega. Ele pegava uma planta, ele dizia, isso aqui é o bloco semanal, e eles tinham um controle de estoque, uma organização muito, muito eficaz. E eu falei, poxa, caramba, qual que é o desafio agora de eu tentar trazer para o mercado, que aí depois foi para a área de empreendimentos, e aí eu já entendi que na área de empreendimentos, como o time era maior, o acompanhamento ele era mais valorizado, nesse sentido, né? Porque quando a gente faz interiores, uma obra menor, realmente, eu já fiz planejamento do próprio software do Revit, eu criava lá etapas de fase e eu fazia simulação, mas por quê? Porque a gente está falando lá de 15, 20 linhas de planejamento, sabe? É fácil, entende? Eu primeiro vou fazer a demolição, aí eu faço a regularização do piso, eu vou fazer a parede, eu vou fazer o forro. Então, é mais fácil porque a escala é menor. Eu acho que a escala está sempre associada ao software que você vai usar, a tecnologia que você vai usar. E aí, eu acho que a gente está fazendo hoje muita auditoria de 4D. E o que é a auditoria de 4D, basicamente? A gente recebe todo o planejamento da empresa de planejamento e aí você vê como faz a coordenação, a gestão geral. A gente trouxe para o guarda-chuva e falou, não, a gente também vai fazer a auditoria se essas informações do 4D estão batendo onde deveriam estar. A gente está falando do lado humano, ali basicamente de checar. Porque vai chegar para a empresa de planejamento fazer a simulação, fazer tudo, basicamente tem que chegar pronto para eles. E aí eu já percebi que a construtora ela tem, né, que nem eu falei, um monte de braços. Para ela montar, ela tem uma infraestrutura. Para ela montar essa infraestrutura com uma obra, não vai fechar conta para ela, né? Então muitas vezes a gente acaba sem esse braço para facilitar para eles. Até que um dia eu acredito que vai ter ferramentas para otimizar essa auditoria, de fazer uma checagem mais automatizada, né? Mas eu acho que envolve também a responsabilidade, né? De eu falar, não, essa informação está lá, essa informação está correta. Então a gente foi criando plugins, tecnologia para facilitar isso. E quando chega no 5, tem que chegar, a bola tem que vir redonda, né? Então, a gente já entendeu que aquele gap ali a gente conseguia resolver. E esse gap eu já entendi que tem parceiros e pessoas que já estão resolvendo, sabe? Então, você tem que jogar muito bem ali, justamente para você conseguir ir chegando no objetivo do cliente. Então, quando a gente olhava o empreendimento, tinha em vez de ter uma baseline, ele tinha lá, o que eu vou fazer as próximas 6 semanas, e vamos sempre aferir essas sequências desses planejamentos para essas 6 semanas, que era uma obra, um data center. Eu venho da esquerda para a direita, um exemplo, e aí é mais, entre aspas, controlado a sequência que você quer fazer de execução, diferente de um prédio vertical, né? Então, sempre a gente fala que cada prédio vertical de baixo para cima, no edifício horizontal é de um lado para o outro, né? Então, eu falei, pô, legal, então vamos fazendo as auditorias dessa forma, semanalmente. Vamos fazendo. Eu não estou acompanhando se aquilo vai ser executado ou não na obra. Aí tem a construtora. Mas eu estou falando, construtora, essa informação está aí. Quando chega para eles o relatório, eles sabem, ó, posso usar essas informações. As que não estão disponíveis eu não vou usar. Porque as que não estão disponíveis eu não vou usar não está validada, não passou pelo crivo de qualidade. Então não é para ser usada aquela informação. Estou dando um exemplo, né, de um gap ali que a gente percebeu. Pode ser uma pessoa, tá, gente? Você que trabalha com obra, você pode fazer esse trabalho.
é que a gente está trazendo pontos que, se você não tem um controle, uma organização ali direta sobre o que está entrando, o que está saindo, como a Lorena falou, você está recebendo o software e aí você não vai apertar o botão, você não vai ver aquilo acontecer. Então, a gente entendeu que, na verdade, as profissões estão passando por mudanças. Então, o cara que fazia ali no Pro e tal, ele está tendo um pouquinho mais de responsabilidade. Acho que talvez nem responsabilidade, que era a mesma responsabilidade. Né? Ele tem o mesmo papel, ainda entrega a mesa, se era no CAD, se era no Project, se era no papel à mão. O cara vai ser cobrado lá de entregar a obra no planejamento. Então, eu falo assim, você tem que ter, a tecnologia está facilitando o quê? Porque às vezes está numa reunião, você tem um baita esforço, olha aquele que já teve experiência de olhar aquela A1 estendida e tentar entender tudo. E quando você imprime, tenta mudar o que está impresso ali. Né? Você não vai ter essa dinâmica. Né? Então, eu lembro que quando eu fiz com o Guilherme o podcast na Prevision, ele falou muito do papel do ritual, né? Do ritual das reuniões diárias ali com a equipe de obra no planejamento. E aí eu trago hoje um complemento a mais do que eu aprendi daquele período lá atrás no início do podcast para cá, né? Mais de 100 episódios. É assim, eu vejo a importância de, qual tecnologia facilita a visibilidade dessas pessoas, entende? Não é que as pessoas não querem. Elas têm que entender aquilo que vai facilitar eles visualizar. Então, quando você pega um modelo e gira e fala, vamos olhar que a semana tá vendo que a gente tem que fazer isso. Alguém tem alguma dúvida, time? Vamos levar isso para a equipe. Né? Porque o marketing é nítido que vai ganhar com isso. Hoje você vai comprar um empreendimento, tá? Você vai olhar aqui os empreendimentos, eu já olhei diversos, para acompanhar uma obra, para fazer um investimento no apartamento, por exemplo. É impressionante como você vê que não tem nem tecnologia para a pessoa final. É uma ou outra empresa que tem, no máximo, um drone, um vídeo, uma fotografia da obra mês a mês. A gente está falando de obras de milhões, e as pessoas não têm ali um vídeo demonstrativo. Olha, para transmitir segurança para o investidor. Aí o cara fica com medo, não. Aí o cara não vai vender. Você olha aquilo e fala, não vou botar um dinheiro, não, vou deixar no tesouro direto, mais seguro. Por quê? De novo, a segurança, a tecnologia tem que trazer essa segurança. O cara fala, olha, o que estava planejado, imagina um símbolo bonitão ali, o cara vê ali a maquete, olhando o que foi planejado, aí ele olha realmente a construção do drone. Nossa, quanta segurança passa para o investidor isso, entende? Então, eu vejo mais nesse olhar, quando você vai botar o seu dinheiro ali, você se coloca no lugar do comprador, aí você fala, a construção civil não está resolvendo isso ainda. Né? Então, onde eu vejo oportunidades, quando a gente olha dessa forma, porque a gente não enxerga quando a gente está no nosso ar-condicionado, na nossa salinha. A gente tem que dar uma volta, tem que ir nos eventos. Eu lembro que eu conheci a Lorena num evento da Bentley, inclusive, num workshop. Então, assim, se você se propõe a olhar tudo isso, você de fato vê o que estão fazendo. Eu falo, Lorena, você está vendo alguma coisa diferente disso que eu estou vendo aqui? Júlio, eu estou começando a ver isso. Pô, legal, bom saber. Quem é empresa? Podemos conversar com eles lá? Então, acho que entra um pouco essa curiosidade, novamente, eu bato na tecla da curiosidade, aonde que não precisa só porque foi feito sendo daquele jeito, que é aquele jeito que tem que ser feito, né? Mas eu acho que reforça hoje a mudança do papel dos profissionais. Não tinha alguém auditando, não tinha alguém olhando. Então, vai ter. Não, a gente tinha na coordenação. Se você para pensar em coordenação de projeto, sempre teve alguém canetando, fazendo nuvem, sempre teve. Agora o que aconteceu isso evoluiu para uma outra, um formato BIM. Como é que é isso no BIM hoje? Né? Você entra num projeto, a gente já faz um checklist de perguntas básicas para o cliente, para entender. Você tem tecnologia para aquilo, mas você vai ter um CDE, onde você vai colocar isso, faz um checklist básico para entender já, de acordo com a resposta do checklist, qual o workflow eu vou ter que adotar com ele. Isso aí eu acho que faz diferença total, porque não adianta tentar pegar um método lá do Suzuki e falar assim, Suzuki, vamos aplicar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Não é padrão. Não tem como. E ele falou isso também no podcast pra gente. Então, eu acho que isso só reforça, né, Lorena, que a importância de você ter um alinhamento da empresa com relação a todos esses tópicos aqui, quem puder pegar todos esses tópicos, você joga aí no chat GPT, pede insights que eu tenho certeza que vai levar vocês para o próximo nível. Lorena, a gente está chegando aqui no momento final do podcast. Dentro das soluções hoje que vocês estão trabalhando, o que você vê de desafio? Júlio, hoje o nosso grande desafio é essa parte mais de convencimento, né? A gente conversou um pouco sobre agora
essa tecnologia já está mais fomentada, a gente tem essa demanda de mercado do pessoal falar, olha, agora não é mais eu quero implementar o BIM da maneira correta porque eu vi que deu errado do jeito que eu fiz lá aleatório. Então, o nosso trabalho está muito mais nesse momento de você convencer o pessoal a que a melhor forma de trabalhar é uma forma integrada, né? Então, como é que eles vão ser convencidos disso? Tendo acesso à informação, tendo acesso a casos de sucesso de empresas que já fizeram e colocando a mão na massa para fazer. Então, o nosso ponto aí, né, a gente entende como um trabalho forte nosso no ano de 2025, 2026, é mostrar mais, né? Mostrar para o pessoal que existe uma resposta para essa pergunta. Mas e o que eu faço, então, para ter um planejamento, para ter uma inteligência, para ter uma melhor entrega? Mostrar para eles. Porque a hora que você mostra e eles entendem os benefícios, você convence o pessoal à utilização, a passar, de fato, para o próximo nível, né? Que você falou aí, então. É mudar a forma de trabalho, é mudar a forma de pensar, é entregar melhor, é desenvolver o país como um todo também, né? Porque a ideia é de você fomentar essas transformações, a tal da transformação digital. Você vai ver uma melhora nas obras públicas, nas obras privadas, em como os pequenos empreendedores ou grandes vão trabalhar melhor com a engenharia e é enriquecer a engenharia do Brasil, né? A gente sabe que a gente tem gente muito boa trabalhando aqui, nós temos obras de alta complexidade que são feitas aqui, e sempre a gente está trazendo muito material de fora, muito pessoal de fora. A ideia é capacitar o pessoal aqui de dentro para que a gente tenha boas entregas, né? Convencê-los através de bons resultados, como a gente já vê bons resultados, né? Agora é fomentar mesmo, mostrar esses bons resultados para que essa trilha ela seja contínua, né? Que a gente não venha um gap, um problema, não. Integrar todas as equipes que trabalham, mostrar as boas entregas, vender bem usando a engenharia e a tecnologia. E aí você disse que dentro desse ecossistema, desses desafios que você acabou de comentar, o que você vê de barreiras, de objeções por parte dos clientes hoje? O que você mais vê ali comum, assim, eles falam para você? Hoje, a nossa maior queixa, né, é de fato o tempo para parar para aprender. A gente falou lá no início, conversamos bastante sobre que o planejamento ele exige um tempo de parar, um momento de análise, né? Só que é muito difícil você parar a obra. Trocar o pneu pro carro. Não é exatamente isso. Então, o desafio maior é esse. Então, quando a gente vai falar, olha, vamos tentar sentar junto, entender as demandas, qual o tempo que você tem para isso? Né? Você tem uma equipe dedicada a isso, começa a dedicação de tempo dentro de casa. Então, a ideia de ter alguém, um profissional que apoie isso, um consultor, uma SPB aí dentro atuando, ajuda já bastante a gente tirar também um pouco desse gap, mas ele existe, né? Então, sim, a curva de aprendizado, a ideia mesmo de você ver um problema lá, tentar resolver com o carro andando mesmo, trocar a roda com o carro em movimento, é um obstáculo que nós vemos e ouvimos bastante dos clientes. Você sabe que a gente implanta BIM aqui, eu prometo para o cliente que a gente não mexe na forma como ele opera hoje. Na verdade, eu adapto a tecnologia para ele. Acho que aí teve muitas, são mais quase 15, 20 mil horas ali de acertos para justamente trazer para ele esse tempo que ele não precisa perder. Porque aí a gente até conversa com eles muitas vezes, fala, quantas horas você vai se dedicar ao projeto por semana? Não pergunta nem por dia, por semana. De acordo com a resposta dele, eu já sei falar, essa coisa vai demorar 7 meses, 1 ano, 2 anos ou 3. E aí quando eu trago esse cenário para ele, eu falo, olha, mas tem que ter esse compromisso. Porque se não tiver esse compromisso, tem que ser top-down. E aí eu explico tudo isso para ele e falo, senão você está comprando só curso. E curso tem um monte por aí. Na internet, você acha um monte de coisa. Então eu falo para ele, quando você quer mudar uma transformação dentro de uma empresa, você começa pelas pessoas, que nem a gente falou. E aí um ponto, a gente foi criando, tentando quebrar objeções, por isso que eu te perguntei também, porque a gente entendeu que no final de tudo, se der resultado, o dono compra ao quadrado. E ele vai investindo mais, ele vai investindo mais, investindo mais, investindo mais. Eu vejo muito que é bottom top, né? Que aí eu vejo que é do staff que está motivado com aquilo. Eu falo, galera, vou ser bem honesto com vocês, pode até funcionar, mas a gente vai de 1 ano para 2 anos, que era uma implantação que deveria ser top-down, pode colocar 5 anos no mínimo. Sendo bem honesto, a gente tem indicador de tudo. Então, eu consigo já... O Gui me acompanha bastante, quando a gente faz entrevistas, né, Gui, com os clientes, perguntando, e esses 7 meses, 8 meses é ambiente controlado. Né? Eu digo assim, a gente sabe o que está acontecendo, cria BIM mandate, plano de execução, cria template, cria biblioteca, treinamento personalizado, faz tudo mastigadinho, tudo gravado, ao vivo, junto.
cria uma plataforma para ficar isso tudo lá para ele entender que mesmo se alguém sair do caminho, é dele esse ativo, é B2B. E aí, beleza, fiz tudo isso. Aí agora a gente está começando a colher frutos de acompanhar eles na consultoria depois do... Porque o que eu faço? Eu tenho a prioridade em qualificar as pessoas que já estão lá, que já têm a cultura, que já entendem a empresa, e melhorá-los. Mostrar que eles vão ganhar aquilo na carreira deles, depende de quanto tempo eles podem ficar lá, eles vão levar aquilo para a vida deles. Quando a gente fala uma mudança de cultura, né? A gente está falando que é um impacto na nossa vida, isso daí você vai levar para sempre. Então a gente criou um método para isso, né? Que a gente adapta ele para tanto clientes de loteamento, clientes de infraestrutura, clientes de drenagem, diversos mercados, tanto de arquitetura, engenharia e construção. Mas o que eu aprendi com tudo isso, Lorena, é assim, tentando quebrar objeções dos clientes, eu tento adaptar para não ser algo muito forçado, não ser dolorido, mas eu tenho que trazer essa realidade para o cliente, de falar, cara, você não vai aprender em um mês, você não vai parar também a sua empresa em um mês para fazer isso. E eu vou muito nos padrões do que ele sabe que é Brasil, né? Chega o cara em dezembro e fala, ó, vamos fazer a implantação, vamos fechar? O cara fala, vamos deixar para o ano que vem. Esse ano que vem dele chega em janeiro, fala, e aí, vamos lá? Não, deixa para depois do carnaval. Então, assim, ele tem que esperar vir uma objeção externa, um governo, um cliente, para ele poder buscar mudança. E tá tudo bem. Eu também não tô ali, eu falo que eu não tô ali para convencer ninguém. Eu tô ali para mostrar o que ele quer, como consultor, o que ele quer saber. Então, eu acho que é um ponto que o cliente tem que acreditar. Se ele não compra em primeiro lugar, ele não acredita, aí eu tô só vendendo o curso. Né? Então, assim, acho que é um ponto, só para trazer um parênteses final aí nesse podcast, a importância que tem para o cliente, quando eu falo, dele tratar a implantação como mais um projeto que ele tem no interesse. E eu vou dar agora um gancho de uma dica final, né? Uma coisa que mudou muito em 6 meses, que a gente avançou em 6 meses, em 3 anos, 4 anos, a gente fundou um departamento de inovação. E eu acho que qualquer empresa tem essa capacidade de desenvolver um departamento de inovação, porque a inovação, ela provoca, ela vai fazer testes, ela vai mexer com coisas que a infraestrutura hoje não vai dar conta. Não posso chegar hoje e falar, galera, tive uma ideia, parem aí, vamos fazer desse jeito. A galera vai ficar pé da vida. E aí eu falei, não, então vamos criar um departamento, a gente faz experimentos com esse departamento. Experimentos, esse é o nome. Faço um teste, pego, vejo o que é, vamos testar, tal. Eu falo agora, galera, implanta lá com o time, vê lá, você pega um projeto menor e implanta. Deu errado, volta, melhora, e agora vai lá e implanta. Deu errado, volta, melhora, deu certo, a galera, aí, salvou a nossa vida. Porque eles começam a comprar a ideia de entender que aquilo não é para o cliente final, é para melhorar o trabalho deles, para eles não serem apertadores de botões. E é isso, a gente começou no ano passado, né, Gui? A gente deu um boom, assim, né? A gente começou a fazer plugin, ferramentas, acho que em menos de 6 meses a gente já estava com 15 soluções dentro do React 9. E hoje, usando inteligência artificial, usando, claro, muito background junto, foi quando eu falei, caramba, aqui está a gente tem um conhecimento que a gente aplica chamado Círculo dos Outros, sempre falo disso, né? Quem puder ler o livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, é um livro muito bom. E ele traz essa camada, que às vezes o pessoal quer a IA, mas eles não entendem o que tem que ter antes da IA. Caramba, eu demorei 9 anos para eu poder mexer agora com a IA do jeito que eu estou mexendo. Então, assim, às vezes as pessoas já querem comprar a receita pronta. Teve um cliente nosso que outro dia falou, a gente estava a ministrar para ele um treinamento específico de projeto legal, aí eu falei para ele, olha, minha equipe vai passar com você de sombra, vai entender, etc. Ele falou, mas não dá para pegar o que já está pronto e aplicar? Aí eu falei assim, até dá, mas você vai trabalhar do jeito de outra empresa? Você vai trabalhar do meu jeito? Não vai funcionar. Confia no processo. Né? Então, por quê? Às vezes as pessoas estão cansadas, entende? Assim, não entende isso. A pessoa está muito tempo estudando desde o prézinho, cara. Então ela está cansada, trabalhando, não entende isso. Só que se ela não entender que aquilo ali é um momento de pausa que ela tem que fazer para que ela possa dar um passo melhor, para ela ter uma qualidade de trabalho, melhor produzir qualidade de trabalho, qualidade de vida, gente. Então tem que ficar até tarde trabalhando, etc. Aí ela falou, não, vou seguir o processo. A gente já estava na fase de implantação, porque a gente também pega a implantação e vai fazendo em fases. Eu também não tenho essa ânsia de falar, não, vamos fazer tudo. Vamos virar chave na empresa. Não, vamos mudando. A mentalidade se muda aos poucos. Tem que gerar hábito, tem que entender um monte de coisa. E eu estou tranquilo. Só que uma coisa que eu vi que faz a diferença, quando a gente aplica o círculo do Zorro, o que é o círculo do Zorro? Você pega em camadas, você tem que ter horas de experiência naquela camada para você dar o passo da segunda camada, da terceira.
Falei, eu acho que para chegar na EL demorou 8 anos. Para eu me entender e usar hoje uma eficiência, que eu faço um trabalho de 1 ano e 6 meses, mas a jornada que eu tive que percorrer, e tá tudo bem, eu tive sorte de ser, me fala, consistente. Não precisei nem ser intenso, só consistente, um pouquinho cada dia, até que eu cheguei ali. E aí o cliente vê isso na minha empresa, ele fala, não, eu quero isso pra minha empresa também. Eu falo, calma, você vai chegar lá, não tem problema. Você quer ter um departamento de inovação, a gente quer os 5 sincronizando com tudo, funcionando comigo, tá? Quais são as camadas que eu tenho que ir de pouquinho? Eu fui aprendendo isso também quando eu fui estudar muito idioma. Você fala, não, peraí, se eu não sei o verbo to be agora, como é que eu vou aprender depois o present perfect? Como é que eu vou aprender o present continuous? Como é que eu vou entender as camadas de complexidade até, tá? Não, mas eu já quero a fluência, eu vou em imersão, eu vou estar falando. Tudo bem, mas tem camadas para você chegar até ali. E isso, assim, para quem faz planejamento, a gente trabalha em planejamento, a gente tem de ter o pé no chão, ter humildade, sabe? De falar, olha, conquistamos, né? Vamos brindar, próximo passo, aprendizado, qual é o próximo passo, entendeu? Mas eu acho que entra muito numa mentoria, e eu também contato bastante mentoria, de criar camadas para isso. Se eu for trabalhar amanhã com 5, chegar num nível que a Lorena tem, com certeza eu vou falar, Lorena, eu queria contratar sua consultoria, eu tenho esse sonho, eu tenho na minha cabeça esse planejamento, que eu não sei, me ajuda. Estou no caminho certo, eu devo buscar isso, e com certeza a Lorena também aprende no processo, mas ela vai trazer coisas que eu já vou encurtar esse tempo, porque esse é o papel da consultoria, né? Ou na verdade, de um consultor, de forma geral. Ele sabe os riscos e ele quer diminuir você de correr esses riscos o tempo. Você não precisa perder o tempo que o outro perdeu para frente com o tempo dele. Você vai perder tempo de vida, né? Então, acho que são esses pontos de reflexão que eu queria ter complementado aqui no final. Lorena, deixa um recado aí final para a galera. Primeiro, agradecer, né, por vocês aqui da Escrivinha, o pessoal que está nos ouvindo, e o meu recado né, vamos junto, né, vamos trabalhar junto, confiando no processo, entendendo que não só para engenharia, tá, não só para construção, a nossa vida como um todo, ela demanda planejamento, ela demanda pausas, ela demanda a gente não deixar a vida nos levar, né, mas que a gente tenha um sonho e que a gente consiga planejar, colocar os nossos itens para alcançar esse sonho, né? Isso para a vida e para a engenharia também, para cada coisa que nós estamos fazendo, as implementações, as vendas e assim. Obrigada a todo o meu desejo aí, muita tecnologia e as aplicações delas aí para os nossos negócios, para as nossas carreiras. Aí quem está estudando muita resiliência também, a gente entende que esse processo todo, ele exige uma resiliência, né? Ele exige aí uma consistência, ele exige que nós entendamos aí as camadas, os passos para que a gente de fato chegue nos nossos objetivos. Show. Pessoal, vou deixar aqui as redes sociais da Lorena para se conectar. Quem quiser conhecer, participar do workshop que foi top lá da Bailey, quando a gente participou ali do 5, eu gostei muito, e quem tiver interesse ali, eu vou deixar as conexões lá. E por último, também só queria complementar o que a Lorena trouxe, que me veio agora na minha cabeça, assim, sabe? Muitas vezes, Lorena, eu penso nas coisas assim, como não pode ser nada muito sofrido quando a gente faz, sabe? Eu lembro que você tem que transformar aquilo, gamificar, né, a palavra, né? Mas assim, não ser uma obrigação, sabe? Eu falo pra galera, para de tratar as coisas como obrigação, sabe? Tenta tratar aquilo de fato como mais um degrauzinho que você tá montando ali da sua vida pro próximo nível que você tá buscando. Porque aí você vai entender. E também quando a gente tem resultado, aquele motiva depois, né? Sim. Resultado, ele, nossa, tem motivação melhor que o resultado. Porque esse contínuo você não quer parar. É isso. Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso Spotify, compartilhar com a galera de profissão, que eu tenho certeza que esse podcast vai chegar e vai levar ele para o próximo nível. Tchau, Tchau, gente.